The authorities have ordered hundreds of thousands of people in eastern and central Japan to evacuate their homes immediately as Typhoon Hagibis lashes the country. One man's reported to have been killed. Thousands of homes are without power and all flights and train services from the capital have been cancelled. Our correspondent Rupert Wingfield-Hayes sent this update from Tokyo. Toda a gente já encontrou este tema, se pesquisou sobre o Japão e sobre viajar ao Japão e sobre o clima do Japão, etc. Mas talvez não esteja assim tão bem entendido. E é uma coisa que eu quero tratar aqui nestes vídeos da série de como se manter em segurança no Japão, como ter em conta questões de segurança no Japão. E uma delas é, de facto, os tufões. Então, se vocês vieram ter este vídeo porque estão numa emergência, contactem imediatamente as autoridades de proteção civil no Japão. Os números normalmente estão publicados no vosso alojamento, existem números de emergência, quer seja um Airbnb, um hotel, um alojamento, um hostal, etc. Contactem imediatamente esses números, existem call centers com várias línguas internacionais e perguntem exatamente o que é que vocês têm que fazer. Não pensem que, sobretudo se é a primeira vez que estão no Japão, não pensem que é uma questão de senso comum e sigam de facto o que as autoridades dizem para fazer em cada uma das fases. Então, se vocês vieram ter este vídeo por uma questão de emergência, é isso que eu os recomendo já a fazer. Para além disso, eu vou procurar aqui neste vídeo explicar as coisas em detalhe, os porquês, os comos, como sempre, baseado na minha experiência pessoal e também nas experiências que eu tenho tido, quer nas minhas próprias viagens ao Japão, ou trabalho lá, ou os períodos em que estive lá a viver, digamos assim, apesar de terem sido alguns meses de cada uma das fases, e também o feedback que tenho das pessoas que viajaram comigo. Então, eu já estive no Japão durante vários tufões, vários, incluindo dentro do Hagibis, que foi o maior em 2019, sim, que em 2020 não houve viagens ao Japão. Então, primeiro, para esclarecer, um furacão, um tufão e um ciclone são essencialmente o mesmo fenómeno atmosférico, contudo em zonas diferentes do globo. Portanto, se vocês já têm uma ideia de como é que estes funcionam, o tufão é semelhante. No caso particular do Japão, como é que os tufões funcionam no Japão? Os tufões formam-se no Oceano Pacífico. Eles são mais severos, mais intensos, conforme a quantidade de água que a própria tempestade absorve durante o seu período de estar a formar no Oceano Pacífico. Quanto mais alta é a temperatura da água no Oceano Pacífico, quando há aquela conjugação de ventos, mais carregado vai ser o tufão, mais forte e mais rápido. E, portanto, é por isso que o aquecimento global os está a tornar mais prolongados, mais numerosos e mais violentos. Aqui na imagem do lado, vocês têm um dos percursos, por exemplo, este foi o tufão número 21. Não. Sim, este foi um dos tufões. Isto por causa da numeração. Já agora, no Japão, os tufões são numerados, não são nomeados. Portanto, em cada season, em cada ano, vocês têm 20, 25 tufões. Então, o tufão número 1 da estação, número 2, e assim por diante. Por exemplo, o Hagibis foi o 19 daquele ano. Mas o percurso, queria eu dizer, o percurso dos tufões não é sempre o mesmo. Este, estão a ver que passou ali na ilha de Kyushu e depois foi para cima. A ilha de Kyushu, coitada, é muito afetada, batem lá quase todos, sobretudo aquelas ilhas a sul de Kyushu, como Okinawa, etc. Tanegashima também. Este já foi outro. Este foi, de facto, em outubro de 2019, que eu estava lá, nesta altura. Este já teve um percurso em que bateu diretamente na zona de Osaka e Kyoto e depois inclinou-se, passou por cima de Tóquio e tal, e percorreu toda a ilha de Honshu e ainda afetou ali um bocadinho as costas de Hokkaido. Portanto, este tipo de mapas a simular o percurso são coisas que passam na televisão e que estão nos canais de notícias mesmo na internet e vocês podem saber qual é a rota prevista. O mais importante mesmo é seguirem sempre as recomendações das autoridades locais e comportarem-se de forma sensata. Se vocês são naturais de um país no qual não há normalmente tufões, temos que assumir que não sabem, e eu também não sabia antes de lá ir, comportar-se na proximidade de um tufão, uns dias antes, e sobretudo quando ele está a passar. E, portanto, têm que seguir as recomendações das autoridades. Felizmente, a tecnologia está do nosso lado e nos últimos anos há cada vez mais apps que se podem descarregar nos telemóveis ou que se podem
fazer download para os computadores e tudo. E uma delas é, e eu vou aqui falar, não tenho acordo nenhum com nenhuma empresa de apps, mas vou falar daquela que é recomendada pelo governo do Japão e pelo Departamento de Turismo Oficial do Japão, que é a Safety Tips. As Safety Tips existem em várias línguas, inglês, japonês, claro, Hangul, que é coreano, chinês, etc. Portanto, mandarim. E, portanto, vocês podem descarregar a Safety Tips e está em várias línguas. Por acaso, não sei se eles, entretanto, já fizeram uma plataforma em português. É possível, porque eles estão sempre a acrescentar mais e porque há muitos falantes de língua portuguesa no Japão. Como sabem, há muitos japoneses que são nipo-brasileiros e que estão no Japão. E a maior parte das coisas que têm a ver com segurança também existe a opção da língua portuguesa. Portanto, claro que têm correspondências com sistemas operativos, podem fazer download na app, no Google Play, etc. E há várias, está bem? Esta não é a única app. O mais importante é que a app tenha o critério de update em tempo real, descarregar dados de maneira que vocês possam aceder aos dados, mesmo se o Wi-Fi cair, terem-nos lá guardados, e também, obviamente, ser gratuito, e também dar-vos cobertura em todo o território em tempo real, dar as informações em tempo real. Para além disso, também existe a Nerve, que foi criada mais recentemente. Existem vários websites em que vocês podem seguir a direção e a intensidade do vento e das chuvas e das previsões das inundações e tudo mais. Portanto, usem a tecnologia a vosso favor e usem aquelas que são mais imediatas, porque a questão dos tufões é que quando eles estão a acontecer as coisas mudam muito rapidamente. Estamos a falar em horas e às vezes minutos. Então é bom terem informação super atualizada. Consultem os avisos regularmente, sigam as rotas dos tufões, a informação com antecipação. Ou seja, aquela informação que eu vos dei antes, aquele estilo de mapa, ele está disponível dias antes do tufão chegar ao Japão. E é por isso que vocês podem usar os avisos e as simulações para se prepararem. E a parte do prepararem é mesmo muito importante. Toda a gente no Japão, nas suas casas, tem um kit de emergência. Apesar de, quando nós estamos em circunstância, por maioria de razão das viagens de turismo, não temos este kit de emergência connosco, mas nós podemos ver aqui no kit o que é possível arranjar, sobretudo se vocês estiverem a viajar ao Japão durante o período de maior frequência e probabilidade dos tufões, que é mais ou menos, pronto, a época cada vez se estende mais, ou seja, cada vez começa mais cedo e cada vez acaba mais tarde. E agora, antes eu diria que a época dos tufões era basicamente setembro, o mês todo de setembro. Agora já pode ser agosto e o mês todo de outubro, porque realmente já houve em agosto e já houve em 25 de outubro. Portanto, já é uma época muito estendida. Terem esta lista daquilo que é o equipamento de emergência que as pessoas têm em casa, dá-nos algumas pistas acerca do que é que vocês devem ter, mesmo quando vão como turistas. E, portanto, não tenham vergonha de utilizar isto. Se acontecer vocês precisarem de ser evacuados e ficar durante algum tempo num abrigo, este é o aspecto dos abrigos atualmente. Antes os abrigos eram uma coisa mais assim, normalmente em ginásios de escolas, em câmaras municipais, em equipamentos desportivos grandes, sei lá, teatros, etc. E eram mais, estendiam os oleados no chão, que também isolam da umidade do próprio chão e do frio, né, são térmicos, estendiam os cobertores e ficava mais ou menos uma família, um grupo de pessoas por cada um destas áreas. Agora, por causa do Covid e de futuro, provavelmente vão continuar a adotar este sistema, o que eles fazem são estas espécies de barraquinhas separadoras de cartão e cada conjunto de pessoas fica num destes espaços. Não têm mais privacidade, etc. Os próprios japoneses fazem uma série de disparates, está bem? Não são só os estrangeiros que lá estão. Os próprios japoneses fazem uma série de disparates, às vezes por pressão da entidade empregadora, que os obriga, eu presenciei esta situação, que os obriga a ir para o trabalho, fisicamente irem para a empresa, quando há um aviso de tufão, nomeadamente no Agnes, e quando os comboios, apesar de estarem a funcionar, já não deviam estar a funcionar, porque não é seguro. E muitas vezes depois ficaram com problemas, porque a linha do comboio a meio do caminho não pôde funcionar, etc. Ou seja, os próprios japoneses, quer porque não estão, às vezes distraem-se e não estão completamente a par do que se está a passar, ou porque existem pressões das suas entidades empregadoras ou das suas obrigações pessoais ou do seu sentido de dever, às vezes sujeitam-se a perigos que já não se deviam sujeitar, porque a gente já está cansado de saber como é que isto funciona. Então, esta coisa de andarem com
com os chapéus de chuva na rua, porque um tufão representa muito vento e muita chuva, muita água, basicamente uma deslocação de água, uma massa de água a deslocar-se. Os chapéus de chuva não servem para nada num tufão, está bem? Até podem ser perigosos, porque partem-se estas varetas podem magoar as pessoas. Andar de carro e andar de bicicleta e andar de moto também é super perigoso, porque os ventos do tufão e as inundações, e a força da água das inundações, pode virar os veículos, pode não só tornar as estradas intransitáveis, mas virar os veículos ou fazer cair postes quando vocês estão a deslocar nas vias de circulação. Então, circulação na rua, a pé ou de carro, de bicicleta ou de moto, quando o tufão se está a aproximar, é extremamente perigoso. E é por isso que ver estes avisos com antecedência é importante, porque eles são suficientemente precisos, corretos, para vocês, nos 2 dias anteriores ao tufão, prepararem-se para a sua passagem. Sem histeria, sem drama, com racionalidade. E é isso que eu vou explicar aqui como fazer. Então, nas 12 horas antes da chegada do tufão a um determinado sítio onde vocês estão, porque este mapazinho significa que chega, por exemplo, às 7 da manhã num sítio, ao meio-dia noutro sítio, etc. Vocês têm que saber exatamente a que horas é que chega a cada sítio. 12 horas antes da chegada do tufão de um determinado sítio já existe vento e chuva, porque o tufão tem um diâmetro, não é? Tem um espaço, e nas orlas exteriores desse diâmetro já há vento e chuva, e depois ele é mais forte até chegar ao meio, depois no centro propriamente dito não há nada, depois passa a outra metade, não é? Então, vocês não devem esperar até à última hora para recolher alimentos, para recolher água potável, para ir levantar dinheiro, para tudo o que vocês acham que vão precisar. E quando vocês recolhem estas coisas, os alimentos, a água, etc., vocês devem ter em consideração que podem deixar de ter luz, ou gás, ou internet, ou telefone, ou até água potável, no dia em que passa o tufão. Depende da sua intensidade, depende de que infraestruturas é que ele vai estragar. Portanto, não comprar comida que seja perecível se não estiver refrigerada. Esse tipo de coisas. Vocês têm que ter isso em conta quando se preparam para o tal tufão. A água potável é muito importante. É extremamente frequente, porque isto é uma massa de água muito grande a deslocar-se, é extremamente frequente que haja, por exemplo, que haja deslizamentos de terra, que se partam canos, que os rios transbordem e contaminem espaços de reservatório de água que era usada para as populações. Essencialmente, vocês, quando o tufão está propriamente a passar, devem manter-se dentro do vosso alojamento, ou do alojamento de férias, da casa que vocês alugaram, ou Airbnb, ou hotel, não sei o quê. E não devem fazer deslocações longas. Pronto, podem ir ao supermercado e tal, mas nas 12 horas antes da chegada prevista do tufão para aquele sítio, vocês não devem fazer deslocações longas, que vão entrar num veículo ou andar na rua muito tempo. E não, sobretudo, não devem ir para os aeroportos. Uma coisa que eu vejo fazer sistematicamente e que é errada, porque as autoridades do Japão dizem que é errada e é extremamente perigosa, eu vejo fazer por agências de viagens, quando tem lá um grupo e quando vem um tufão e é assim tipo já no final do circuito, apressam a saída do grupo de turistas e encaminham-nos para o aeroporto para eles apanharem um avião mais cedo. Isto, todas as autoridades do Japão dizem que é errado. Porque os aviões são a primeira coisa a parar, os aeroportos são a primeira coisa a ficar congelada. Congelada no sentido de parada das suas funções. Portanto, mesmo que vocês estejam sozinhos, se vocês estiverem num grupo e isto acontecer, tenho pena. Da próxima vez deviam ter ido comigo e não com essa agência real. Mas, se vocês estiverem sozinhos, não vão correr para um aeroporto, ok? Não vai funcionar. Prolonguem, por exemplo, a estadia do alojamento onde estão, se era para saírem naquele dia. E fiquem sossegadinhos e quietinhos no sítio, tá bem? Não se metam em Shinkansen, em comboios de alta velocidade para distâncias longas, mesmo que eles estejam a funcionar. Isso é muito importante. Mesmo que a rede dos comboios e dos autocarros e não sei o que estar a funcionar, isso não significa que seja seguro. Isso aconteceu no Agibis. Os comboios ainda estavam... O Agibis é o nome do tufão. Porque esse foi tão grande que lhe deram o nome. Os comboios ainda estavam a funcionar e as pessoas foram fazer viagens de Shinkansen. E depois o comboio ficou parado a meio, depois houve inundações e depois as pessoas ficaram com os seus planos muito mais estragados e passaram por muito mais perigos. Estou eu a falar de casos que eu conheço mesmo de turistas. Pronto. Outra coisa, não vão ver as marés vivas. Não se aproximem de rios, não se aproximem da costa.
Eu sei que há uma tendência de querer ver um espetáculo natural quando ele é muito diferente e nunca passaram por isso. Mas ponham a vossa segurança em primeiro lugar. Não sejam mais um dos que estão perdidos, desaparecidos ou precisam de ajuda, que as autoridades têm que ir a correr ajudar. Pode haver alguém que precisa mais do que vocês, ok? Não lhes deem um trabalho. Basicamente é isso. Em relação à possibilidade de vocês serem evacuados, eu agora vou falar dos níveis de avisos de emergência. Existem, de facto, zonas de evacuação no Japão. Existem zonas de evacuação aberta e zonas de evacuação fechada, como eu disse, dentro de edifícios ou em áreas amplas e abertas. As zonas de evacuação estão sempre indicadas por este tipo de sinalética e, normalmente, só são indicadas às pessoas que evacuem a partir do nível 3. Mas o nível 3 é só os mais idosos. Aqueles que depois, não se pode deixar para a última, evacuar porque têm mais dificuldade de deslocação e às vezes têm que ser evacuados mesmo em ambulância, se forem pessoas que não têm realmente possibilidade de se deslocar facilmente. O 4 e o 5 é que significa que vocês vão ser avisados que têm que evacuar. Há muitas maneiras de serem avisados que têm que evacuar. Primeiro, há os próprios avisos sonoros na rua. Existe um sistema de megafones na rua que está sempre a dar os avisos quando é preciso. A rádio, a televisão, os tais apps do telemóvel, que eu vos disse para descarregarem. E depois, se vocês forem, de facto, recomendados a evacuar, vocês vão por seu próprio pé ou em conjunto com as autoridades, se eles passarem no vosso bairro e disserem a toda a gente para evacuar, vocês vão normalmente, para um destes dois tipos. O Hinan-Basho ou o Tsunami Hinan-Basho. Hinan-Basho é basicamente zona de evacuação, zona de segurança em caso de evacuação. Porquê? Porque o objetivo aqui é que vocês estejam num território com alto nível, porque se há inundações, claro que vocês têm que ter mais altos do que o nível da inundação. De preferência, não expostos a coisas que estejam a mexer-se com o vento e sejam projéteis e que vos possam magoar, nem à chuva, nem ao vento. Vocês devem consultar, eu tenho aqui o exemplo de Tóquio, mas há muitos exemplos diferentes. Vocês devem consultar as páginas dos governos prefeiturais. O Tóquio é uma particularidade, tem um governo metropolitano, porque cada página de cada governo prefeitural tem informações acerca do que é que se está a passar neste momento e onde é que são os sítios de evacuação. Porque para descobrir o sítio de evacuação mais perto de onde vocês estão, vocês podem seguir aquelas setas da rua que eu mostrei, mas se calhar vocês não as viram no caminho, não sabem exatamente onde estão os sítios de evacuação mais próximos de vocês naquele preciso instante, e então têm que consultar um mapa dos sítios de evacuação. Esse mapa existe nas páginas criadas pelas diversas prefeituras. Então vocês têm que saber a prefeitura em que se encontram, que é tipo região, e a cidade ou município em que se encontram. E depois vão ver o mapa, está disponível na internet, devem ver isto antes, porque pode cair o sinal da internet ou da eletricidade quando o tufão passa mesmo, portanto devem ver estas coisas nos tais 2 ou 3 dias antes do tufão passar num determinado sítio. E depois existem listas como veem, existem vários e quase todos são dentro de escolas. Existe aqui um Ecoplaza, que é uma espécie de centro comunitário, mas são quase todos dentro de escolas. E as escolas estão muito espalhadas. A ideia é que vocês nunca tenham que percorrer mais do que 1 quilómetro a pé para chegarem ao abrigo mais próximo. E este é o tipo de sinalética que ele existe. Como vocês veem, mesmo que vocês não entendam o japonês, existe em inglês pelo menos, e a parte da sinalética, o ícone propriamente dito, é muito fácil de compreender. E a distância. E que vocês devem ter com vocês, devem ter notas e moedas, porque as máquinas de levantamento de dinheiro podem não estar a funcionar, e devem ter todos os vossos documentos e medicamentos. O resto é dispensável. Ok? E, sobretudo, ser paciente e aguardar tranquilamente que isto passe, porque não vai demorar mais do que um dia e uma noite. Uma característica dos tufões é serem precisamente rápidos. Eles estão muito carregados de água, mas aquele descarrega muito rápido e ele segue o seu caminho. É uma massa que está em deslocação. Então, o que é que acontece? Como tenho aqui na fotografia do lado, mesmo comboios como estes que eu Shinkansen, esta fotografia foi uma coisa terrível em Nagano, no centro do Japão, e inundaram-se
dezenas de comboios, e já não sei se eram 9 ou 12, o que era, mas era assim à volta de 10, mais ou menos, Shinkansen, comboios inteiros perdidos para o lixo, ficaram cheios de água e lama. Portanto, e foi o tal sítio onde aqueles que fizeram a viagem, que achavam que percebiam mais do que as regras de segurança, ficaram retidos e depois não puderam sair dali, porque inclusivamente as linhas ficaram estragadas e demorou vários dias. Então, o que é importante? É importante vocês terem em conta a vossa segurança, não se tornarem um problema para os outros, seguirem as regras que os próprios japoneses seguem para estarem em segurança na questão dos tufões. Não é um bicho de 7 cabeças, mas é preciso ser racional, saber tranquilizar